Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo você que está aqui no templo, saúdo também você que nos acompanha pelo YouTube. Que tenhamos um tempo de reflexão na santa palavra de Deus, a santa Escritura, eterna, bússola e refúgio para todos. Amém? O tema da reflexão de hoje, dessa manhã, é renove as esperanças, ou renove a esperança. Vivemos por ciclos, estações, e nós chegamos no final de mais um ano. 2025 está aí, dezembrão chegou, agora é só aquela correria. E sempre quando a gente chega nessa estação, e o Senhor Deus é um Deus de estações, desde climáticas a tempo, 40 dias tem um sentido, 7 dias tem um sentido, um ano tem um sentido, e o Senhor ele vai nos movendo, e nessas formas nós temos a possibilidade de refletir. Possibilidade de refletir é um privilégio para os seres humanos. Aos que não acreditam no evolucionismo, acreditam na Bíblia, nós fomos criados à parte dos demais seres humanos. E só um adendo: se você é cristão e acredita no evolucionismo, tem um grande ponto aí, porque o mundo ele quer conciliar as duas coisas e não cremos. Ou nós cremos que Deus criou o homem, ou querer entender que é a proteína que virou ameba, que é outro caminho completamente diferente, e ambos precisarão de fé para sustentá-lo. Um em Deus e outro no homem. Mas é apenas uma parte. E quando esses ciclos chegam, existe uma reflexão. Governos refletem, empresas fazem reflexão, como é que foi o ano, como é que não foi, já começa a pensar no próximo ano, orçamento, budget. Na própria igreja a gente tem reuniões, orações, ministérios. É um tempo, sim, de reflexão, de fazer um balanço de como é que foi o ano. E eu não sei, meus amados irmãos, como é que foi o seu ano. Talvez tenha sido um ano muito exitoso, é momento de gratidão e de glorificar. Talvez foi um ano mais duro, que às vezes acontece, tem anos melhores, anos mais duros. Isso é a jornada do cristão, e é um momento mesmo de refletir, e Senhor, me ajuda a seguir em frente. E eu gosto muito do conceito que o apóstolo Paulo, dentro da cultura grega, ele aplicava muito da vida do cristão como uma maratona, mas uma maratona num estádio, que você termina uma volta, e quando você termina aquela volta, vamos dar mais uma volta. E eu não sei, meus amados irmãos, como é que foi o seu ano, mas uma perspectiva cristã, se você virou mais um ano crente e servo de Deus, o ano foi tremendamente exitoso. Amém? Talvez a meta não foi batida, o recurso não chegou, a casa não mudou, o carro não veio, talvez o relacionamento azedou. Mas se você seguiu mais um ano firme no Senhor, esse é o maior momento de louvor. Porque nessa volta das maratonas, infelizmente, alguns ficam pelo caminho. E você olha para trás, aquele que estava correndo tão exitoso, com tanto fôlego, com tanta força, ficou. E muitas das vezes alguém que estava ali meio capengando, retoma o fôlego, retoma a esperança e diz: vou dar mais uma volta, vou seguir em frente. E que nós tenhamos essa perspectiva. E que em nome de Jesus, meus amados irmãos, se você está sem esperança, que você utilize esse tempo para renovar a esperança para mais um ano, em nome de Jesus. E renovar está relacionado a repensar, recomeçar, reconstruir, fazer de novo, e que nós tenhamos essa perspectiva de renovar. E esperança é algo que você não segura, você não materializa, mas é algo que nós precisamos. Nós precisamos de esperança. Nós precisamos de perspectivas futuras. E nesse conceito de renovar a esperança, nós vamos ter que fazer o que é o desafio de todo crente, de todo cristão,
acreditar no que o mundo nos propõe ou voltar ao que a palavra de Deus nos oferece e nos direciona. Sempre vai ser esse jogo. E quando a gente fala em renovar as esperanças, meus amados irmãos, o mundo ele tem N estratégias para tentar renovar a esperança. Nada contra a decoração natalina. Nada contra, não tem nada contra. Mas antes ela começava no início de dezembro, foi puxando para novembro, daqui uns dias a decoração natalina está começando a ir para julho, para que a pessoa tenha um pouquinho de esperança quando eu vejo uma decoração, uma luzinha, vai chegar o final do ano. Outra forma de renovar a esperança é a pessoa que começa a falar da Mega Sena da virada, bolão na empresa, e o cara começa, se eu ganhar a Mega Sena, minha vida seria... Vigia, irmão. A Bíblia fala através do sábio Salomão, aquele que quer enriquecer depressa não ficará sem castigo. E não tem nenhuma forma de você enriquecer mais depressa do que no jugo. Vigia aí. Não, a esperança vai mudar porque entra dezembro, eu já tenho que pensar qual vai ser a minha roupa da passada do ano. Se eu quero mais dinheiro, se vai ser amarela, se vai ser verde, se vai ser azul. Não, eu vou renovar minha esperança agora, participando aqui do mastermind, do guru, que vai fazer um negócio e vai me destravar e vai mudar a minha perspectiva para o ano seguinte. Não, como é que eu vou renovar minha esperança? Eu vou renovar minha esperança no jantar de família. Esse jantar de família aí do final do ano, quebra-pau rolou o ano todo, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para que esse jantar de família seja diferente. E se eu vencer o jantar da família, o meu ano vai ser diferente. Muitas vezes a pessoa já morre na véspera, que o jantar é a mesma. Mas o que eu estou querendo brincar e ilustrar é que nós muitas das vezes estamos colocando a perspectiva da esperança errada. A esperança, ela não pode vir de algo intelectual, de algo material. A esperança, meus amados irmãos, é uma pessoa. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. E o nosso desafio é sair dessa perspectiva do mundo, dos gurus, aí sempre no final do ano, aí vem nos jornais... A mãe fulano de tal que vai fazer a previsão, o pai fulano de tal que vai fazer a previsão. Aí vem o jingle da televisão, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Não vai mudar nada se você não voltar para a palavra de Deus. Se você não voltar para uma perspectiva eterna. E as estratégias humanas, meus amados irmãos, ela pode dar até alguma pequena evolução, alguma melhoria, mas ela é igual ao voo de galinha, ela... O que vai mudar a sua perspectiva, genuinamente, é o Senhor e a palavra de Deus. E o nosso desafio hoje é tentar, através da palavra de Deus, mergulhar um pouquinho como nós devemos e podemos renovar nossa esperança. E sobre perspectivas de futuros, tem uma frase do Ronald Reagan, que foi um presidente americano, que ele fala: muito cuidado com as previsões, principalmente as sobre o futuro. Em geral, elas dão errado. Porque fica todo mundo querendo ter a perspectiva, a nova sacada. E nós temos que voltar para a palavra de Deus, que ela é eterna, ela é viva, ela é eficaz. E eu gosto muito, meus amados irmãos, e eu gosto de brincar, ele não é teólogo, mas de um pensamento do Albert Einstein, mas eu gosto de chamar ele de teólogo porque ele tem uma teologia profunda nessa frase dele. Tolice, insanidade é querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então você pode mudar a roupa, você pode mudar a mandinga, você pode dar o jingle para rodar na sua casa, você pode comprar o refrigerante que está com o caminhão vermelho todo iluminado, mas no dia 1º, se não tiver uma mudança de mente, de atitude espiritual, vai ficar tudo do mesmo jeito. E hoje nós vamos meditar, abra suas Bíblias, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 25.
E antes de ler o texto sagrado, eu gostaria de dar uma introdução do que é esse livro. Esse livro é um livro extremamente poderoso, mas extremamente complexo. Porque para alguns teólogos, o livro de Isaías ele é quase um resumo da Bíblia. Porque ele tem muitos ensinamentos presentes, futuro e até para a vinda vindoura. Isaías ele estava falando para um povo numa situação extremamente caótica, que estavam para ser dizimados pelos assírios, as 10 tribos, mas ele também falava sobre o Messias que viria, que realmente aconteceu 700 anos depois, que era Jesus. Isaías foi um dos maiores, ou se não o maior profeta messiânico. Mas também ele tem perspectivas eternas. Então eu falava para o momento atual, que era do que ia acontecer em poucos meses, os assírios, falava da vinda de Jesus, que aconteceu 700 anos, e falava também sobre o que ia acontecer na Nova Jerusalém. Então essa complexidade de Isaías não é tão simples. E ainda assim Isaías é um livro de profundo peso de Deus e profundo amor. Por isso, meus amados irmãos, muito cuidado com o horóscopo bíblico. Inclusive no final do ano, se você for abrir a Bíblia para tirar a palavra que se cair em Isaías é 50-50. De ser ou um julgamento profundo ou uma esperança. Porque ele varia entre essas duas questões. E nada contra isso, mas eu já fiz isso, mas em outros momentos. Mas quando você amadurece, você entende que você não precisa de ficar jogando com a palavra de Deus. Eu não vou tirar essa palavra que vai me direcionar para toda a minha vida, não. Se você caminhar com ela sempre, ela vai ser a rocha e ali o Senhor vai direcionando passo a passo. Vamos ler o texto sagrado a partir do verso 1. Vamos ler de 1 a 9. Deixa eu ver aqui. O passador não está indo. Amém. Renova a esperança, vamos do 1 ao 9. Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exultarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidade dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Opa. Deu ruim aqui. Vou seguindo o texto. Eu leio até o 4, vamos em frente, no 5. E com o calor do deserto tu silencias... Falta o 4, né? Tem sido refúgio para os pobres. Agora me reconectei. Refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro. E como o calor do deserto, tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim, a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exaltemos e alegremo-nos, porque ele nos salvou. Amém. Deixa eu ver se vai. Pronto. Glória a Deus. E dentro desse texto, com algumas perspectivas, o profeta ele vai no passado, no futuro. E ali, se você debulhar esse texto, acredito que a gente tem algumas instruções poderosas para renovar a nossa esperança. E eu separei aqui 7 lições para que nós possamos juntos, isso aqui eu aplico para a minha vida nesse ciclo, renovar a nossa esperança no Senhor.
A primeira forma para nós renovarmos a nossa esperança, meus amados irmãos, é compreender quem Deus é. Ele inicia: Senhor, Tu és o meu Deus. É uma frase simples, poucas palavras, mas se a gente entender, Senhor de todo o universo, Criador de todas as coisas, eterno, soberano, onipotente, onipresente, imutável, amoroso, fiel, justo, Tu és o meu Deus. Compreender isso fora de uma forma racional é para mudar totalmente a nossa perspectiva. Porque se você perguntar para qualquer pessoa que quem é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Pai, você vai conseguir descrever Deus intelectualmente. Isso eu não estou falando para quem não acredita, mas numa cultura cristã, quem é Deus? A pessoa vai dizer: Ele é Pai, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é amor. Você vai conseguir dar atributos a Deus. Se você for alguém com um pouco mais de Bíblia, você vai até conseguir dar adjetivos mais complexos. Ele é rocha, Ele é torre forte, Ele é escudo, Ele é refúgio, Ele é pastor. Mas sair do campo racional e aprofundar isso para um relacionamento de vida muda toda a perspectiva. Porque se eu sei que Deus é quem eu professo que Ele é, a minha angústia, o meu medo, a minha desesperança tem que sumir. Porque Ele é amor, Ele é justiça, Ele é virtude, Ele não muda, Ele não tem limitação de poder, Ele tem planos maiores do que o meu. E se eu falo intelectualmente que Ele é o meu Deus, e como é que eu aplico isso na minha vida? É muito fácil colocar numa bio de Instagram cristão. É muito fácil adentrar e colocar um adesivo no carro, até com Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas de trazer isso de uma teoria para uma perspectiva de vida, meus irmãos, muda tudo. Muda tudo. Porque se eu entendo o que Isaías falou, naquele contexto caótico, pau quebrando, reino sendo destruído, e ele pega e dá um grito: Senhor, Tu és o meu Deus. Amém. E é isso, meus amados irmãos, nós temos que compreender quem Deus é. E o que mais me angustia, que parece óbvio, mas é tão distante do senso comum, a gente sair da teoria religiosa para um conhecimento de quem Deus é. Porque se eu conheço quem Deus é, eu não vivo o meu relacionamento se está dando certo ou errado nessa semana. Se deu certo nessa semana, Deus é bom. Se deu errado nessa outra, a perspectiva. Então, para que nós possamos ter um ano de 2025 diferente, começa para nós compreender quem Deus é. Porque é muito fácil, você vai falar onipotente, onipresente, onisciente, todo mundo fala. Mas você juntar essas três coisas e saber que esse Deus, que Ele é onipotente, Ele tem poder ilimitado, e que Ele te ama como um pai. O próprio profeta vai dizer: pode uma mãe abandonar o seu filho, aquele que saiu do seu ventre, mas eu ainda assim não o abandonarei. E a gente não pode passar por esses textos bíblicos por conveniência. Se o meu contexto pessoal e momentâneo está bacana, Deus é amor, senão temos que entender e compreender quem é Deus. A segunda lição é, pode passar para mim, por favor? Acho que foi para o 4, acho que eu metralhei aqui. Foi. Nós temos que aprender a louvar a Deus. Nós precisamos aprender a louvar a Deus. Júnior, a gente acabou de louvar agora. Eu tenho uma playlist no Spotify, eu vou postar quando sair lá minha retrospectiva, só tem louvor gospel.
Mas eu quero entrar um pouco mais profundo no quesito de louvor e adoração. Ele começa dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, e ele segue: eu te exaltarei e louvarei o Teu nome. Não é pelo que Ele fez, é pelo que Ele é. É por quem Ele é. O salmista, por várias vezes, disse: grande é o Teu nome, Senhor. Grande é o Teu nome. É o eu sou. E começar a aprender que louvar e adoração é para ser um modo de vida. Eu tenho que louvar e adorar o Senhor por quem Ele é. Tão somente isso. E nós temos que aprender essa perspectiva. E uma pergunta que faço para nós: qual foi a última vez que você parou para ter um momento intencional, só você e o seu Deus, sem distrações, tão somente para exaltar o nome dEle? No culto, toda a atmosfera é feita para você louvar. No carro, muitas das vezes eu não quero ter barulho, não quero ter distração e coloco um louvor para ocupar minha mente. Mas eu ficar na presença do Senhor, tão somente para exaltar o seu precioso e sublime nome. O salmista, isso já refletindo o que foi escrito em Crônicas, ele fala: grande é o Senhor, grande é o Senhor. E ele fala de um Senhor que o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então nós temos que compreender quem Deus é, e nós temos que aprender a ter uma vida de adoração, não uma vida tão somente de troca e barganha. Nós temos que buscar ter momentos com o Senhor para louvar. Amém? Ponto 3. Quem tem boa memória aí, gente? Levanta o braço. Quem se considera uma pessoa com boa memória? Tem uma razoável memória. Mas a melhor memória humana, ela é pior do que o pior lápis embaçado, ruim, que escreve ruim. Porque você cravou, você lembra. A memória, ela pode, dependendo do que for, ser ativada ou não. E agora ele vai fazer um pulo no passado e resgatar memórias do que Deus fez para reforçar a esperança. Começamos ali no 1C e depois vamos pular para o 4 e 5. Pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o sombro dos cruéis e com a tempestade é como a tempestade contra um muro, e como o calor no deserto, tu silicias o bramido dos estrangeiros. Assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem, também a canção dos temíveis é emudecida. E aqui ele faz um salto no passado para que aquela realidade momentânea não o trague. Eu estou num contexto de guerra, num contexto de destruição, mas eu lembro, Senhor, que o Senhor tem sido refúgio para os pobres. O Senhor tem sido refúgio para os aflitos, para os necessitados. O Senhor tem sido abrigo contra a tempestade densa no deserto. O Senhor tem sido contra a nuvem que protege do calor. E com grande perfeição tem feito maravilhas insondáveis. E em nome de Jesus, meus amados irmãos, uma forma de renovar a esperança é fazer aquilo que em Lamentações de Jeremias está escrito: eu trago à memória aquilo que me traz
que me dá esperança. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Essa é uma relação pessoal. Ele não está falando, eu trago à memória o que foi escrito. O que foi escrito, a palavra de Deus, ela já por si só, ela já nos sustenta. Mas em alguns momentos, em alguns vales, eu tenho que voltar e mergulhar nas minhas memórias e saber o que esse Deus pessoalmente fez por mim. Esse é um grande exercício. E eu sugiro, se você não tem esse hábito, eu falo isso constantemente. Comece a escrever o que Deus fez. Porque em algum momento, quando o dia ruim chegar, que invariavelmente ele vai chegar, é o momento de você pegar aqueles escritos e dizer: Senhor, esse é quem Tu és. A circunstância não te define. Me sustenta, Pai. E essas memórias escritas abrilhantam a nossa igreja. Esse livro que todo visitante recebe é um livro de memórias dos nossos pastores, que eles foram catalogando e agora a pastora Raquel até brincou que ela fez uma revisão e ela, mesmo que tendo escrito, ela disse: chorei novamente várias vezes a fazer a revisão por ver quem Deus é, por ver como Ele faz, e que nós possamos. E tem uma diferença, meus amados irmãos, muito sutil entre testemunho do irmão e memória pessoal minha. É benção ouvir testemunho do irmão? Sim. O testemunho do irmão me edifica. Que benção, Deus fez isso na vida dele, Deus abençoou, eu trago. Mas nada substitui uma memória cravada na sua alma pelo Senhor. E, meus amados irmãos, se é crente, tem um pastor que brinca, tem que ter milagre para contar, tem que ter testemunho, tem que ter coisa para lembrar. Porque esse Deus, ele não muda, ele é insondável, ele é poderoso, ele é grandioso, ele é gracioso. Então, uma das formas de renovar a nossa esperança é ter uma memória do que o Senhor tem feito na nossa vida, pessoalmente. Amém? Eu queria fazer um exercício, que a gente falou de louvor e de memória. Fecha teus olhos por 1 minuto. Se conecta o Espírito Santo e pede para Ele brotar uma grande memória de algo que Ele fez na sua vida. E se veio, louve ao nome dEle, engrandeça o nome dEle, porque Ele é fiel, Ele é justo. Senhor, traz à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Nos dá, Senhor, clareza, calma na nossa mente, na nossa alma, aqueles momentos singulares que o Senhor pessoalmente, com a Tua benevolência e graça, se conectou e fez algo pessoal em mim e através de mim. Obrigado, Senhor, por cada memória. Obrigado, Senhor, por cada milagre feito. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Ele cravou quem Deus era, louvou ao Senhor, foi no passado e agora Ele vem para mim o que é a grande contribuição desse texto para que a gente consiga ter esperança. Ter esperança é sobre mudar de perspectiva temporal para uma perspectiva eterna. C.S. Lewis, bem conhecido, ele tem um pensamento que eu gosto muito, que é: o Evangelho é sobre eternidade. Se você quer aplicá-lo para o teu contexto apenas temporal de vida, de 50, 60, 70, 100 anos de vida que for, a conta não vai fechar. Porque vai ter questões do Evangelho que só farão sentido numa perspectiva eterna. Se você quiser trazer todo o Evangelho para resolver apenas a tua vida, em um momento vai dar ruim. Um outro sábio falou algo recentemente que eu gostei muito, que foi, isso ele falando num contexto empresarial, que quem vive do curto prazo não vai construir nada relevante, não vai chegar a lugar nenhum. Mas tem nada mais longo prazo do que a eternidade, né? Então ele pega, o guru, ele pega algo que é bíblico e aplica. Não, a gente tem que ir para o longo prazo. Não tem nada de mais longo prazo do que a eternidade, né? Então, nós precisamos, meus amados irmãos, mudar a nossa perspectiva para a eternidade. Porque se eu mudo a minha perspectiva para a eternidade, é sobre isso.
Se eu continuo cristão, estou no caminho da Nova Jerusalém, o ano foi exitoso. Ponto. Porque se o meu grande destino é chegar na Nova Jerusalém e ano após ano eu continuo nessa jornada, um pouco mais ferido, um pouco mais dolorido, às vezes um pouco melhor, eu estou na jornada certa. E tem um livro bem interessante, que é O Peregrino, que fala muito dessa trajetória, né? De você sair da cidade da destruição para a cidade celestial da Nova Jerusalém. E ele começa renovando e nos dando esperança para ele, para aquele povo e para nós. Verso 6. Nesse momento, aí ele foi lá para o futuro. O Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. E o banquete aqui no contexto judaico é celebração, é gozo, é alegria. Lembra quando o filho pródigo chega? O que é que vai acontecer? Um banquete para celebrar o resgate do filho pródigo. O Senhor Jesus Cristo, ensinando, ele faz conexão também com Isaías, quando ele ensina a parábola do banquete do filho do rei, onde o pai, que é o próprio Deus, manda sair às ruas convidando para o banquete do filho. E esse banquete é o banquete que nos espera, meus amados irmãos. E se a gente viver essa vida sem ansiar por sentar na mesa do rei, para ceiar com ele, é muito pouco. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva para uma perspectiva eterna. E o Isaías, ele está começando a dizer, está ruim, o reino vai ser destruído. Mais do que as pessoas estão ouvindo, eu estou proferindo essas sentenças de Deus de destruição. Mas eu sei que vai ter um grande banquete. E eu estarei sentado com o Senhor. Amém. E ele segue renovando a esperança eterna, fim da morte. Verso 8, parte A, destruirá a morte para sempre. E aí os estudos, né, dependendo do ano, muda, mas sempre está lá no topo. Qual o maior medo humano? Medo da morte. Ou a sua ou de um ente querido. Ela está ali sempre entre os principais pontos de medo. E apenas aqui um adendo, né? Quem quer ver Deus na igreja? Eu. Quem quer morrer? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Mas tirando a brincadeira, por que essa dificuldade da morte? Porque o Senhor, ele nos criou o eterno. O projeto inicial no Éden era para nós estarmos com o Senhor eternamente. A morte é algo que gera sofrimento para todos nós, porque foi um desvio de rota. Então o ser humano, ele não foi preparado para morrer, não foi preparado para sofrer luto. Foi um desvio de rota. E por isso que ela é tão dura. Mas ele fala que até a morte, ela será destruída para sempre. O apóstolo Paulo, ele fez, morte, onde é que está você? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está? E até a morte, essa que nos assombra, ela vai ser destruída para sempre, para os eleitos, porque eles viverão eternamente com o Senhor. Aí ele segue dando esperança para ele, para aquele povo e para nós. Fim do sofrimento. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto. Aleluia. E retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. E ele finaliza dizendo, foi o Senhor quem disse. Ele diz assim, ele estava dando esperança para ele mesmo, mas eu vou assinar que quem disse aqui foi Jeová, está assinado por Iavé eternamente. Toda lágrima será enxugada, todo medo, toda angústia, todo sofrimento, toda desesperança vai ser destruída na Nova Jerusalém. E ali ele fala assim, e a zombaria, povo de Deus, vocês foram zombados, vocês foram humilhados, vocês foram preteridos, perguntaram onde é que está o teu Deus, quem é Deus na tua vida, o que é que aconteceu, mas ele diz, foi o Senhor que disse que isso tudo vai ser eliminado, assinado Iavé. Glória a Deus. Mas é intrigante porque
só pode enxugar o que existiu para chorar. Então, assim, o Senhor, ele entende que faz parte do pacote nós termos lágrimas, nós termos dores, sofrimentos. Mas o que ele está nos dizendo? Filho, persevere na jornada. Persevere na jornada. Persevere, filho. Vai chegar um momento que eu vou sentar frente a frente com você e toda lágrima vai ser restaurada. Tudo que você não entendeu, tudo que você não compreendeu, todo esse teu sofrimento, muitas das vezes o preço que você pagou em me servir, a zombaria que você levou, essa tua cruz eu vou tirar, essa tua dor eu vou expurgar, filho. E assim, o profeta nos dá mais uma grande lição de ter esperança, que haverá o fim do sofrimento. Lá na frente, lá mais para o final do livro, ele vai falar que não vai ter mais doença. Ele fala que até esse trabalho que é penoso não vai ter mais força sobre nós. Então ele vai seguindo que tudo que nos gera dor não existirá mais. E por fim, ele no verso 9 é ter esperança que valeu a pena. O Juliano Souto tem uma música que vai valer a pena, né? Acho bem legal. Ele fala que quando esse grande dia chegar, né? Quando o grande dia chegar, nós vamos perceber que valeu a pena. Quem nunca enfrentou um desafio na vida que você não sabia o que era e tal, e quando chegou lá na frente, cara, eu passaria de novo, 2 vezes, 3 vezes, porque quando eu cheguei lá na frente valeu a pena, mas na jornada do crente, nós vamos ter esse dia. Verso 9, ele nos diz: naquele dia, naquele tão precioso dia, o dia do Senhor, aquele dia onde nós estaremos com Ele, ele diz, nós diremos, esse é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Esse é o Senhor, nós confiamos nele, nós confiamos nele. Exultemo-nos e alegremos, pois ele nos salvou. O que é que ele está querendo dizer? Talvez você está aqui nessa jornada, você tem dúvida se vale a pena ou não. Às vezes você tem lapso de fé, será que eu estou no caminho? Como é que é? Ele diz, mas vai ter um dia que você vai entender exatamente quem é Deus. E você é por ele. É ele, por ele que eu gastei a minha vida, é ele que me salvou, esse é o meu Redentor. Eu confiei nele e ele me salvou. E compreender essa salvação, meus amados irmãos, é algo que esse mesmo Senhor, ele disse, né, Jesus, que ele estava subindo para o Pai, para a casa do Pai, para preparar uma morada eterna para nós. E ele não mente. Que nós possamos ter essa perspectiva desse encontro e que nós possamos renovar essa esperança para mais essa volta nessa maratona. Renovar o fôlego e dizer, Senhor, renova a minha força, renova a esperança, eu quero seguir nessa jornada. Obrigado, Senhor. Obrigado. Queria chamar o Moisés, se ele estiver por aqui. Pode baixar as luzes, nós vamos para um momento de reflexão. E vamos condensar o que a gente meditou aqui nessa manhã para renovar a minha esperança, para me ter uma outra perspectiva que não é a perspectiva humana, que não é a perspectiva mundana. Eu tenho que ter uma perspectiva bíblica, eu tenho que ter uma perspectiva eterna. E nesse contexto, eu preciso compreender quem é Deus. Não na teoria, mas de uma forma pessoal. Todos os atributos de Deus, o seu amor, a sua graça, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu poder, tudo precisa ser traduzido em uma convicção de vida. Eu preciso aprender a louvar o Senhor
por quem Ele é, pelo seu poderoso e sublime nome. Eu preciso ter memórias para seguir mais um ano e mais uma jornada, puxando na memória tudo o que o Senhor já fez na minha vida. E consolidar essas memórias e dizer: Senhor, faz outra vez, me dá novas experiências, me dá novos milagres. Volta, Senhor Deus amado, aquele relacionamento íntimo, aquela fome pela Tua presença. E eu preciso mudar minha perspectiva para uma perspectiva eterna. Eu preciso ter uma esperança eterna. Eu preciso saber e compreender que existirá um grande banquete, que o Senhor colocará um anel no nosso dedo, nos vestirá de vestes nobres e sentaremos para ceiar com Ele. Precisamos entender que a morte que nos assola, que nos aterroriza, ela não vai ter mais poder algum. Preciso compreender que todo sofrimento, toda lágrima derramada, ela vai ser enxugada. E eu preciso entender e compreender. Eu preciso compreender que vai valer a pena. Vai valer a pena toda essa nossa jornada. Vai valer a pena. E talvez você possa se perguntar o que é que Isaías, reino assírio, Israel tem a ver com a minha vida hoje, para a minha perspectiva, para a minha casa, para a minha família, para o meu negócio. Tudo. O Senhor, Ele renovou a perspectiva e a esperança daquele povo que estava para ser destruído. E Ele tem essa capacidade de fazer isso conosco hoje. Talvez você esteja desesperançado, talvez você esteja desgastado, talvez você esteja confuso. E o Senhor te diz, o mesmo profeta Isaías, ele escreveu e falou: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e te diz: eu te ajudo. O Senhor está pegando mãos aqui que estão cansadas, desfalecidas, talvez pensando em desistir, talvez pensando que não vale a pena, talvez com dúvidas. E o Senhor te diz: filho, persevere na jornada. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo: eu te ajudo. Mas tem algo que é muito duro sobre essa mensagem, que o Senhor colocou uma pergunta para que a gente refletisse hoje. A cruz não foi suficiente para você ter esperança? O que mais eu preciso fazer para te dar esperança? Eu enviei o meu filho, o meu santo, puro e perfeito filho, para morrer no teu lugar. E o que falta para ter esperança? Não foi suficiente, a cruz não foi suficiente. A cruz é a resposta que te levará a ter uma perspectiva eterna. Mas o sacrifício do meu filho, do meu precioso filho, ele é trocado pelo que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, no que você está mimado, no momento do que você quer. O que te falta? Se o meu filho já morreu por ti, mesmo sem merecer, Zaracarabaradai, não sabes que não merecia, não sabes que o destino de todos que não aceitaram o meu filho era condenação eterna, o juízo eterno, o sofrimento permanente. Eu não devo nada a ninguém, mas eu te resgatei por amor do meu nome. Eu enviei o meu filho para te dar um destino, para te dar um destino. O destino já está traçado, só te peço que persevere. É tão ruim, é tão difícil, é tão penoso.
não consegue caminhar mais um pouco, não consegue, a cruz não foi suficiente. A cruz não foi suficiente. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Santo Deus. Tenha misericórdia de nós, Santo Deus. Perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nos dá a compreensão do Teu sacrifício, Pai. Se compreendermos verdadeiramente o que Jesus fez na cruz por nós, nenhum problema pontual, nenhuma dificuldade momentânea vai nos tragar, Pai. Nos dá, Senhor Deus amado, essa compreensão de eternidade. Nos dá, Senhor Deus amado, a compreensão da Tua graça, Senhor, na plenitude do que ela é. Nos leva, Senhor Deus amado, a um patamar de maturidade. Renova, Senhor, as esperanças para esse ano de 2025. Renova, Senhor, as esperanças para esse ano de 2025. E eu queria fazer 2 perguntas nesse final. Talvez você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está aqui ou está nos acompanhando e quer cumprir essa ordenança bíblica, que é confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero fazer uma oração. Coloque a mão no seu peito e com fé repita essa oração. Senhor Jesus, Tu és o Filho de Deus, o centro de todas as coisas. Perdoa os meus pecados. Reconheço que Tu és o Filho de Deus e morreu no meu lugar e ressuscitou ao 3º dia. Perdoa a minha rebelião contra Ti. Escreve o meu nome no livro da vida e ajuda-me, Deus, a caminhar como filho. Mas a segunda pergunta é para você que é cristão, é crente e talvez foi sacudido por essa palavra. Talvez essa palavra ela tocou o teu coração e talvez a sua perspectiva ela estava mais humana e menos eterna. E talvez você está desesperançado, sem esperança e precisa renovar essa esperança para esse ano que está chegando. Se você se encontra nessa situação de Senhor, eu preciso, Senhor, mudar a minha perspectiva do que me direciona, não o que o mundo diz, não as minhas angústias pessoais, mas do que a Tua palavra diz. E se você no ato de fé quer ter um renovo de esperança, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Não se envergonhe. Não se envergonhe. É você e o seu Deus. Talvez a esperança ela está desfalecendo. Talvez as angústias estejam te sufocando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis os Teus filhos e filhas que pela fé, Pai, se levantam e dizendo: Senhor, renova a minha esperança. As dificuldades da vida, o sofrimento, ou talvez o não acontecimento das coisas no meu tempo, tem sufocado. E eu peço, Senhor Deus amado, pela vida de cada um desses irmãos. Faz as palavras do profeta Isaías viva. Que em nome de Jesus, Pai, uma perspectiva eterna possa ser consolidada e enraizada nos corações. Que nós possamos entender, Pai, que tudo que tinha que ser feito já foi feito na cruz. E que nós temos já uma jornada, um destino, um caminho, a nova Jerusalém celestial. E que a partir de agora, Pai, toda a minha mente, o meu coração, o meu esforço esteja em prioritariamente chegar à nova Jerusalém. E que o demais o Senhor vai direcionar. Espírito Santo de Deus, restaura a esperança, muda a perspectiva, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Vamos ficar de pé.
Amém. E novamente citando o teólogo Albert Einstein, tolice é querer ter um resultado diferente fazendo tudo da mesma forma. Então a forma que vai nos guiar a uma nova perspectiva é a palavra de Deus. O mundo ele vai nos puxar para uma perspectiva mundana, temporal, material, e nós precisamos voltar dia após dia na sua santa palavra para termos essa perspectiva eterna em nós. Erga sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno que enviou seu Filho, que a graça abundante de Jesus Cristo, a prova mais profunda de amor que nos resgatou, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus, que nos instrui nessa jornada para a Nova Jerusalém, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, em nome de Jesus.